Oi, gente, bom dia. Eu sou o Eduardo Forbes, para quem não me conhece. Eu abri esse canal ontem, botei um primeiro vídeo, estou começando a testar algumas coisas e quero falar de alguns assuntos diferentes. Hoje meu papo é sobre o tarô. Tarô enfim, é um amigo que eu tenho há muito tempo, tenho há 35 anos. Eu nunca, assim, realmente me dediquei a usar o tarô para as outras pessoas. No início, quando eu comecei a abrir, eu abria para algumas pessoas, depois foi ficando mais raro ainda, mas isso não quer dizer que ele não tenha me acompanhado esse tempo todo, pelo contrário, o tarô sempre foi um amigo mesmo. Assim, eu sempre abri ele, não no sentido de prever futuro, mas no sentido de buscar alguns esclarecimentos, coisas que me deixassem mais atento ou mais consciente das coisas que estavam acontecendo. Então, tem um mês e meio, 2 meses atrás, eu tive uma experiência muito legal, espiritual. Eu fui conhecer uma sensitiva, que na verdade é uma dentista, mas que às quartas-feiras atende como sensitiva. Ela é uma pessoa incrível. Foi um papo ótimo, faz parte de um resgate espiritual meu que já vinha acontecendo. A gente se encontrou e era como se a gente estivesse se revendo depois de muito tempo, então foi bem legal, foi uma experiência muito legal. E o fim da conversa com ela foi uma cobrança, né? A cobrança era: por que, que você não está trabalhando, por que, que você não está usando o que você tem para os outros. E eu sabia do que ela estava falando, sei que ela está falando do tarô, e resolvi voltar a abrir tarô e abrir tarô. Não diria profissionalmente, mas também não é filantropia, não estou abrindo tarô para qualquer pessoa, de qualquer jeito. É uma, é uma forma de, nesses tempos de quarentena, também conseguir alguma renda, que não é nada extorsivo do que eu estou falando, mas é uma maneira honesta de você poder, enfim, ajudar as pessoas, que na verdade é o que eu gosto de fazer. Então, assim, quando as pessoas não podem me pagar, eu peço que deem uma moeda para alguém. Quando as pessoas podem me pagar, elas me pagam. E aí, está tudo certo, eu me sinto tranquilo com isso. Então é assim, eu queria falar um pouco sobre a minha relação com o tarô. O tarô, ele apareceu na minha vida por acaso, e eu estava na casa de uma pessoa que tinha ganhado um tarô e que me disse: vamos brincar com o tarô? Só que quando ela trouxe o tarô, eu comecei a olhar aquelas cartas, eu falei: nossa, peraí, me empresta aqui um pouquinho. E aí abri um pouquinho e falei umas coisas para ela, e ela me disse: mas eu não te falei isso. Eu falei: pois é, mas é que eu estou vendo aqui. E aí veio outra pessoa e eu comecei a fazer a mesma coisa, e quando eu fui ver, eu estava abrindo tarô para 10 pessoas, essa pessoa me deu o tarô de presente, me disse: puta, esse tarô obviamente é seu, não é meu. E é assim, né? Tarô a gente não compra, tarô a gente ganha. E é um tarô bonito porque ele é feito por um artista espanhol da década de 70, se não me engano, Domenico Balbi. Então ele não é um tarô de Marseille, ele não é um tarô daquele americano, como é que é o nome dele? Ah, esqueci agora, mas enfim. Ele não é um tarô padronizado, ele é um tarô que fala comigo. E aí as pessoas me falam assim: tu faz umas lives e tal, fala da carta do dia, de não sei o quê. Assim, honestamente, eu não acredito muito nisso. Eu posso, de vez em quando, puxar tarô e falar um pouco da situação com base no que o tarô está me falando. Isso tudo bem. Mas dizer qual é a carta do dia, a carta do ano, se o coronavírus vai demorar ou vai acabar. Sim, eu não sou adivinho. Não é essa a função do tarô. A função do tarô é ajudar as pessoas a encontrarem o norte. O tarô fala, né? Eu sou um canal junto com ele para falar algumas coisas. Então tem muito da percepção do momento que as coisas acontecem, do jeito que as coisas acontecem, e isso faz muita diferença, sabe, na maneira que a gente lida com isso, né? Isso é bem diferente de gente que, assim, é a diferença de horóscopo para astrologia, sabe? Não dá para você falar assim: isso é que nem horóscopo, eu vou puxar hoje, amanhã eu puxo de novo.
Não, gente, não tem horóscopo. Assim, o tarô ele fala com as pessoas. Às vezes as pessoas até perguntam errado. E o tarô é capaz de dizer, olha, você está perguntando errado, não é isso que você quer saber. O que você quer saber é outra coisa. E eu vou puxar algumas cartas porque eu sinto que ele está me pedindo. E acho que pode ser legal. Muito possivelmente é sobre o próprio tarô, o próprio momento que a gente está vivendo agora. E eu quero mostrar para vocês o que está saindo. Eu vou puxar 5 cartas. Essas 5 cartas vão me ajudar a falar um pouquinho sobre o que a gente está vivendo. Eu vou baixar aqui um pouco para vocês verem as cartas, né? Então, assim, a primeira carta que sai é a Temperança. Temperança é uma carta de luz, onde ela harmoniza as coisas que precisam ser harmonizadas. Lembra quando você era criança, possivelmente alguém te dava um café com leite, ou um café, ou um leite, sei lá o que quando ficava muito quente, a pessoa pegava 2 xícaras e ficava misturando, né? Sabe? Passa de um para outro, passa de um para outro. A temperança faz um pouco isso, né? Ela equilibra as temperaturas das coisas, ela equilibra as coisas que têm que acontecer do jeito que tem que acontecer. É uma carta muito forte, uma presença de luz no rosto, na testa da temperança. Vou mostrar a carta. Que mostra que é uma carta iluminada, tem asas como se fosse um anjo. Ela está de pé, ela está trabalhando, enfim, ela traz uma opção de simbolismos que mostram a necessidade do equilíbrio das coisas. A carta que sai do lado da temperança é o julgamento. O julgamento ele implica na avaliação dos padrões, né? Então, assim, a temperança não está sozinha, ela funciona junto com o julgamento. E o julgamento, que é essa carta daqui, ela mostra possibilidades e a necessidade de fazer escolhas, né? Essa é a vida da gente. A gente tem que fazer as escolhas. Para isso que a gente está aqui, são as escolhas que evoluem com a gente, do jeito que a gente precisa mudar, né? Seguir. A próxima carta é o Mago, que é a carta que eu, pessoalmente, é uma das que eu mais gosto do baralho. O Mago marca um monte de simbolismo, né? É uma pessoa iluminada, tem aí o universo, o símbolo do universo na cabeça, tem todos os naipes em cima da mesa, tem uma mão para cima e uma para baixo, que significa da terra para a energia, o que é uma coisa super importante. E o que essa carta diz é que está acontecendo uma transformação. A transformação é inevitável. As cartas estão na mesa para que haja uma transformação. A energia está chegando para que haja essa transformação. Então, assim, é um momento muito especial que a gente está vivendo e que vem na sequência das escolhas que a gente vai fazer para equilibrar as energias e para equilibrar os pontos de tensão que estão acontecendo hoje. A próxima carta são os enamorados. Os enamorados falam de dúvidas. Falam também de escolhas, mas só que da insegurança das pessoas em escolher os caminhos, né? Fala de uma maneira um pouco mais romântica, das pessoas que querem ver de um jeito ou que querem ver de outro, e o momento de insegurança que a gente está vivendo, né? Enquanto o julgamento a gente avalia e escolhe, nos enamorados a gente deixa o lado romântico tomar conta da gente e muitas vezes a gente entra em dúvida, a gente perde a certeza dessas coisas. Bom, o lado bom é que essa carta veio do lado da morte. A morte é uma carta... Opa! É uma carta que encerra um ciclo e começa outro. Exatamente esse o momento que a gente está vivendo. E como essa carta aparece do lado dos enamorados, o que ela está me dizendo é que as dúvidas estão sendo encerradas e a gente está entrando num outro momento, numa outra maneira de ver as coisas. Eu não gosto de fechar nenhum jogo com a morte, porque quando você me fala que vem uma coisa, eu preciso entender um pouco melhor. Vem uma carta muito pesada, que é o enforcado. O enforcado é uma carta de angústia, que é o momento que segue essa transformação. A gente vai ser levado por uma sensação forte de angústia. Essa sensação não é individual, ela é coletiva. Essa angústia coletiva ela provoca enfim, confusões em todos nós,
é meio que inevitável e obriga a gente a repensar e a reescolher os caminhos que a gente quer fazer. A última carta que eu vou abrir é o Imperador. O Imperador é um personagem de força, mas não é uma força ruim, é uma força que está pronta para enfrentar os problemas que vêm. É assim que a humanidade deve se comportar, né? Pronta para o novo, pronta para as coisas que estão surgindo, pronta para o momento que se aproxima depois de uma transformação muito radical, de um período de angústia. A gente tem que estar pronto e aberto para o novo. O tarot está me pedindo mais uma carta e tem isso, né? O tarot faz isso. Então, eu estou puxando o eremita, o ermitão, como você quiser. Enfim, essa é uma carta que fala sobre o caminho, né? O caminho que se ilumina, o caminho que muitas vezes ele é introspectivo, mas ele é um caminho de luz. Ele fala sobre encontrar o caminho, né? E é isso mesmo. Então, assim, a gente tem que estar pronto para o novo que está chegando e a gente tem que estar focado em coisas positivas, de um jeito positivo, para poder lidar com isso da melhor maneira possível. Assim, o tarot me trouxe um jogo sobre o momento atual, mas não é uma carta do dia, né? É um retrato das coisas que estão acontecendo. E esse retrato ele é bastante claro para mim e para todo mundo que está lidando com isso, sobre um aspecto mais espiritualizado, de que a gente está, eu costumo dizer que a gente não está na era da mudança, a gente está mudando de era. E o tarot está me reforçando isso, a gente está mudando de era. O que o tarot também me diz é que a gente não é espectador dessa mudança, nem torcedor. O que a gente está fazendo hoje nas redes sociais, na mídia, em todos os lugares, é como se a gente estivesse assistindo um jogo. A gente torce por um, torce por outro, torce por tal político, torce contra outro político. Gente, assim, não é isso o que a gente precisa agora, não é isso que vai ajudar a gente a ir mais longe. O que a gente precisa agora é cair um pouco dentro na gente mesmo, sabe, para entender que as transformações que estão acontecendo vão marcar o resto das nossas vidas. Vai matar muita gente, a gente sabe disso, isso vai chegar mais próximo cada vez, o número de mortes aumenta todos os dias no Brasil. Em nenhum lugar do mundo há segurança total de que esse vírus tenha sido realmente eliminado. Então, mesmo em Wuhan, onde apareceu o vírus na China, a cidade foi reaberta ontem, com muita festa e tal, mas a segurança de que o vírus não volte a atacar não existe. É um momento de paz na Terra, né? Onde a poluição diminui, onde os mares se aquietam, onde os rios se limpam. Tem um momento espiritualizado muito forte nisso e muito bacana. E é muito importante que a gente esteja fazendo parte desse momento. Realmente é muito importante. Então é isso que o tarot traz para a gente. E se alguém quiser falar mais sobre o tarot, se quiser fazer uma consulta, enfim, se quiser conversar, deixa um comentário, eu vou ter o maior prazer em voltar e conversar com vocês quantas vezes a gente conseguir conversar. Eu vou fechar o meu tarot, o tarot como eu disse, é um amigo e esse amigo a gente cuida, né? Então, eu sempre agradeço a ele a possibilidade de conversar com ele e de transmitir o que ele está me dizendo de uma maneira franca, tranquila, direta e honesta. E agradeço a vocês também, vocês terem vindo até aqui assistir esse vídeo. Eu vou estar produzindo outros vídeos e vou trabalhar esse canal com calma ao longo do tempo, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.